Hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância do layout para o projeto da sua loja. Importante, nós como indústria de varejo, empresa de varejo, nos preocupamos e nos relacionamos muito com projetos todos os dias, com clientes que estão diariamente buscando o melhor para o seu ponto de venda, desde o planejamento, de pensar as estratégias importantes para o varejo, e é disso que nós vamos falar hoje aqui. Especificamente falando de layout, falando de projeto. Por que é tão importante pensarmos um layout adequado, pensarmos que o projeto de loja ele precisa passar por uma etapa de planejamento. E esse planejamento, muitas vezes nós pensamos que é apenas dentro do ponto de venda, ou nós nos resumimos a tentar enxergar o varejo apenas da ótica de quem já está dentro da loja. Mas é importante que nós saibamos que esse projeto esse planejamento ele começa do lado de fora. Ele começa quando o cliente está passando na porta da tua loja. Então, estudar o fluxo de carros que passa na frente da tua loja, estudar o ângulo de visão, de como a sua marca está sendo exposta do lado de fora, qual é o primeiro impacto, a primeira impressão que as pessoas têm quando enxergam, quando elas olham para o lado e buscam encontrar o seu ponto de venda ou a loja, primeira impressão mesmo, né? Essa primeira experiência com o ponto de venda. Então, muito importante nós pensarmos a partir daí, né? Um projeto eficiente, um projeto com qualidade, um projeto inteligente e que entrega uma experiência para o consumidor. Ele passa sim por impactar esse cliente desde o momento que ele está do lado externo. Então, pensar no fluxo de carros, qual é o maior volume, se a sua calçada tem um trânsito bacana de pessoas, se essas pessoas passam mais no sentido direita ou no sentido esquerdo, vai também determinar como é que você vai já desenhar o fluxo da sua loja. E claro, depois de atrair o cliente, depois de trazer o cliente para dentro do ponto de venda, começa então o grande desafio de todo varejista. Fazer com que esse cliente queira, deseje permanecer dentro do ponto de venda. Fazer com que esse cliente queira passar mais tempo dentro do ponto de venda. Esse é talvez o grande desafio de quando nós pensamos um projeto, quando o profissional especialista ou a indústria que estiver te atendendo de gôndola, de equipamento, de sinalização visual, que te oferecer esse projeto, que te oferecer esse serviço, esse é o principal desafio. Como fazer com que o cliente queira passar mais tempo dentro do ponto de venda? É claro, ele precisa sim ter sido impactado lá fora, ter tido uma vaga legal para o seu carro, né? Um estacionamento adequado, uma forma bacana, uma conveniência em encostar, descer e acessar a loja. E claro, estando lá dentro, ele precisa ser impressionado a cada momento, com cada espaço da sua loja. Nós também não podemos esquecer que o ponto de venda ele é medido por metro quadrado, né? Cada metro quadrado ele tem um custo, e nós precisamos levar isso em consideração. Quando nós pensamos que cada metro quadrado ele tem um custo e que isso se traduz em despesa, né? em necessidade de receita para pagar esse investimento, para fazer com que esse varejo, com que essa loja se torne viável, então nós começamos a pensar sobre os pontos estratégicos da loja. Nós começamos a pensar em como fazer com que o cliente ele transite por todo o ponto de venda, de forma inteligente, de forma conduzida e de forma a levar ele a ter essa experiência e encontrar aquilo que muitas vezes ele nem imaginou que ele precisava, ou ele nem se lembrava que ele precisava. É a famosa estratégia de venda casada. Como pensar venda casada, Thiago, se no meu negócio eu tenho tantas dificuldades porque eu não consigo expor bem os meus produtos, porque o mix é muito grande, muitas vezes eu não tenho espaço para colocar produtos da mesma seção, falta espaço para tanto produto. Fundamental pensar sobre isso. Claro, existem profissionais hoje especialistas sim em gerenciamento de categoria, em organização do produto na gôndola. Ele vai definir para você produtos por tipo, por classe, por tamanho, por preço, identificar qual linha, qual classe, qual categoria está mais próxima de vendas ou que agrega a venda de um próximo produto. Isso deve ser pensado no ponto de venda. Mas nada adianta se o cliente ele não tem condições de fazer então esse trajeto, esse passeio por dentro da loja de forma agradável. Cada corredor, cada contato mínimo que seja com a gôndola, que seja com um display específico, precisa levar ele a ter essa experiência de encontrar um produto novo, de ter encontrado a solução para uma necessidade que ele tinha. Assim, nós pensamos em medidas mínimas de corredor, altura de gôndola, sinalização visual periférica, quando nós falamos sim
da sinalização que conduz o cliente a identificar cada setor, cada departamento da loja. Começamos a pensar sobre produto fim, né, ou produto destino, como muitos se chamam no gerenciamento de categoria. Nós teremos a oportunidade de falar só sobre gerenciamento de categoria, mas tudo isso está dentro do pacote de estudo de layout. Por quê? É o conjunto dessas entregas, é o conjunto dessas estratégias aplicadas ao ponto de venda, aplicadas à loja física, ao varejo, que vai fazer com que o cliente tenha essa experiência e esse entendimento de que a sua loja entrega muito mais do que ele desejava, do que ele foi buscar. E nessa hora você começa a ver o resultado que todo varejista sonha: aumentar o ticket médio de vendas, aumentar o volume de produtos que sai na sacola do cliente, aumentar o seu faturamento por cliente, o seu nível de conversão e, naturalmente, fazer com que esse cliente deseje voltar por ter tido uma experiência positiva de compras dentro da tua loja, por ter tido um ambiente agradável, um ambiente que, mais do que atender às suas necessidades, antecipou aquilo que nem ele imaginava e lembrava que ele precisava. Tudo isso é função do layout. Então, você precisa se recusar a aceitar qualquer tipo de estudo na sua loja que apenas simule posicionamento de gôndola, posicionamento de balcão, posicionamento de checkout. Um layout eficiente, ele leva em consideração todos esses fatores: corredor, altura de equipamentos, exploração dos pontos quentes da loja, comunicação visual, identificação dos produtos e das categorias que mais se casam, que mais se interligam estrategicamente e, claro, conseguir antecipar a necessidade do meu cliente, conseguir fazer com que esse cliente comprasse um pouquinho mais ou adquirisse um pouquinho mais de produtos do que ele veio planejado. Então essa experiência, muito possivelmente, vai ser de muito sucesso e você vai ter esse cliente retornando na sua loja. Porque, afinal de contas, é para isso que deve servir um layout, um projeto bem eficiente. Fazer a sua loja vender mais e fazer com que o seu cliente queira e deseje voltar. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco com o seu negócio, falando hoje especificamente sobre layout, sobre projeto, e estaremos sempre à disposição aqui.